E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Lacerda e hoje vamos meditar na Palavra de Deus acerca da Lei de Israel. Vamos compreender um pouquinho mais sobre a Lei de Israel, aqui estudando a Palavra do Senhor. Primeiro, para a gente compreender a Lei de Israel, a dispensação da lei e a dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo, para se ter uma compreensão melhor acerca desse assunto, precisa-se dividir a lei em três partes. A lei ela é dividida, a lei que Deus entregou a Israel, ela é dividida em lei civil, lei cerimonial e lei moral. Quando você compreende que ela é dividida em lei civil, cerimonial e moral, fica mais fácil de podermos compreender acerca do desenvolvimento da história bíblica e o que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Nós que somos, como o apóstolo Paulo fala, os ímpios que foram alcançados pelo Evangelho, o que cabe a nós com relação à lei? Devemos seguir a lei de Israel? Alguma parte dela? Vamos compreender isso, tá bom? Acompanhem comigo. Primeiro, precisamos compreender por que Deus deu a lei ao povo de Israel. Entenda que o povo de Israel, eles cresceram e ficaram mais de 400 anos no Egito. E lá, o dia a dia deles era a rotina, os hábitos, os costumes e as leis egípcias. E esse povo, os povos antigos, as suas leis e hábitos e costumes estavam muito ligados à sua religião pagã, à idolatria de deuses. E Deus, o único e suficiente e poderoso, que é o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, precisava tirar do meio desse povo esses dogmas, esse ocultismo, essas informações que eles cresceram vendo isso, precisava tirar deles maus hábitos, maus costumes e as ideias erradas que eles aprenderam lá. E eles não tinham leis, eles não tinham líder. Agora Deus estava estipulando uma nova era para o povo de Israel, tirando-os da servidão do Egito e agora lhes dando um líder, lhes dando agora uma religião, lhes dando um sacerdote, um ministério levítico, lhes dando informações e desígnios para que eles possam servir a ele. Por isso a lei foi tão importante para o povo de Israel. Então, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, já nos explica por que Deus começou a dar os mandamentos ao povo de Israel. Por que da lei? Em Deuteronômio capítulo 5 fala sobre os 10 mandamentos, é a repetição dos 10 mandamentos. E antes de fazer a repetição dos 10 mandamentos, o autor ele colocou ali claramente a razão por que as leis foram colocadas para o povo de Israel. Por que Deus fez isso? O versículo 5 diz assim, o versículo 6 do capítulo 5 de Deuteronômio. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida. Aí começa o decálogo, os 10 mandamentos. É interessante, antes dele repetir os 10 mandamentos, ele mostra a razão por que das leis. Justamente, é como eu li aqui, Deus tinha tirado esse povo do meio de um povo pagão. Tanto é, queridos, que quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos, quando ele voltou, o que o povo tinha feito? Tinha feito uma prática que eles tinham aprendido lá no Egito, que era fazer imagens. Inclusive, nos 10 mandamentos, a lei do Senhor proíbe fazer imagens. E justamente foi o que eles fizeram. Quando Moisés desce com os 10 mandamentos, o povo fez um bezerro de ouro de adoração. Onde eles aprenderam isso? Lá no Egito, na casa da servidão. Então, Deus se apresentou a eles dizendo, eu sou o Deus que tirei vocês da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque lá eles adoravam a vários deuses. Os egípcios adoravam animais. E tinham hábitos terríveis. Trabalhavam com ocultismo, feitiçaria, tinham hábitos péssimos de higiene, tá? Eles faziam coisas terríveis. E Deus queria tirar isso do meio do povo. Então o que ele fez? Ele deu a Moisés para entregar para o povo as leis. E não pense você que as leis são apenas os 10 mandamentos. Não.
a lei do Senhor são mais de 600 leis, entre lei civil, moral e religiosa, ou cerimonial, como você preferir. São mais de 600. Então, são leis que tratam de vários assuntos. Por exemplo, existe uma lei onde Deus proíbe que a carne do bezerro seja cozida no leite da mãe dele. Olha que interessante isso, né? Deus proíbe isso. Por que Deus proíbe isso? Porque com certeza essa era uma prática pagã e Deus não queria que eles fizessem nenhuma prática pagã. Nem do povo, nem dos egípcios, onde eles cresceram, ficaram cerca de mais de 400 anos, nem dos povos pagãos do deserto e de Canaã, para onde eles iriam. Deus não queria que eles fizessem as mesmas práticas. Tanto é que Deus castigou Israel várias vezes, porque eles desobedeceram os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, e fizeram as práticas de idolatria daqueles povos de Canaã. Então, Deus estipulou as leis com um desses objetivos. Esse é um dos objetivos. Tá? Para vocês terem ideia, queridos, os egípcios, eles casavam irmão com irmã. Olha que depravação. Irmão com irmã era casado e para eles era motivo de honra. Inclusive, os príncipes casavam com as suas irmãs no Egito. Então Deus precisava apagar da mente, do coração do povo de Israel que cresceu no Egito essas infâmias, esses procedimentos errados, essa cultura errada e tudo isso. Então, você vê aí a importância da lei e a importância da repetição das leis. Deus repete as leis em Levítico, reforça as leis, usa o profeta para reforçar as leis e chamar a atenção do povo. Tá? Em Gálatas capítulo 3, versículo 19, acompanhe comigo por gentileza, Gálatas capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim, olha o que Paulo escreve. Logo, para que é a lei? Aí ele mesmo responde, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, Jesus. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Moisés, o mediador. Então aqui, o apóstolo Paulo dá a explicação da razão da lei. A lei, ela foi entregue ao povo por causa das transgressões do povo e do meio que eles viviam. Por isso a importância da lei. E para se cumprir também, como ele disse aqui, olha que interessante, isso aqui já responde, a lei ela era para sempre? Não. Porque o próprio versículo aqui, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, quando ele fala assim, versículo 19, capítulo 3 de Gálatas, hein? Logo, para que é a lei? Aí ele fala, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Então, essa lei teria um fim. E ela teve o fim quando? Quando o Senhor Jesus veio sobre a terra e executou o seu ministério. Ele é o marco da história. A vinda de Jesus é o marco da história. Mudou tudo. Inclusive, a dispensação da lei terminou ali e começou a dispensação da graça. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, olha o que o versículo 24 também diz. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo. Olha que explicação que o apóstolo Paulo dá à igreja em Gálatas acerca da razão da lei. Ele diz que, de modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A salvação não vem pela lei nem pelas obras. A salvação, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Mas esse período da lei foi importante, como aqui ele colocou, uma expressão como aio, para conduzir a Cristo. Então, o período da lei ela foi importante para trazer uma condução, para preparar o ambiente, preparar a mente do povo de Israel, preparar a nação para o descendente que viria, ou seja, a razão da promessa, Jesus, o Messias. Então, aqui está bem claro explicando isso. Tá? Cristo, ele é o fim da lei. Sabe por que eu posso afirmar isso para você?
Acompanhem comigo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10, do versículo 4 em diante. Romanos capítulo 10, versículo 4 em diante, ele diz assim: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos? Versículo 8. Mas que diz: a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é através de Jesus. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A lei não trazia salvação. Abraão mesmo, foi antes da lei, ele foi justificado pela fé. O apóstolo Paulo escreve 2 vezes acerca desse assunto. A justificação de Abraão através da fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas capítulo 3, no versículo 13, olha que informação interessante. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou. Olha para você ver como que a lei ela termina com o ministério, com a ascensão de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus ele veio desfazer as obras de Satanás e cumprir o seu ministério morrendo em nosso lugar para que tivéssemos acesso a Deus. Ele é o caminho. E quem crê nele será salvo, conforme o apóstolo Paulo deixa isso bem claro aqui na palavra de Deus. Que a salvação vem através da fé. Jesus, ele faz a seguinte declaração em Lucas capítulo 16, no versículo 15 e 16. Olha que interessante o que o Senhor Jesus fala acerca da lei para os fariseus que estavam ali ouvindo as suas palavras. Lucas 16, versículo 15 e 16. E ele lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. Foi Jesus que declarou isso, tá? E o Lucas, o autor, deixou isso registrado. Lucas 16, 16. Palavras de Jesus: a lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse? João Batista, que precedeu a Cristo. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Então, amados, a lei ela vigorou até João Batista, porque quando João Batista estava quase para terminar o seu ministério, Jesus se levantou, começou o seu trabalho. E então ele começou a pregação do reino de Deus. Começou aí, com o ministério de Jesus, uma nova dispensação chamada dispensação da graça. Então, a lei ela termina ali, com o ministério do profeta João Batista, e a graça inicia com Cristo, o nosso Salvador. Então, meus queridos, a lei não serve para nós. Quando a gente fala que a lei israelita ela tem 3 vertentes, né? É a lei moral, a lei religiosa ou cerimonial e a lei civil, a gente pode entender da seguinte forma. Por exemplo, a lei moral está os 10 mandamentos. A lei moral está aquilo que o Senhor Jesus explica acerca dos procedimentos que nós temos que seguir. O caráter do cristão, os seus relacionamentos. Tá? Então, a lei cerimonial, você vai ver nas leis, que são mais de 600, as leis acerca
da parte cerimonial, como que o sacerdote tem que se vestir, como que o levita tem que proceder, como que o pessoal que faz o sacrifício, como que é feito o sacrifício, os detalhes são cheios de detalhes. Tudo isso está na lei cerimonial. Como é feito o sacrifício, tudo. Inclusive, agora, com o sacrifício de Cristo, né, que foi realizado há 2000 anos atrás, não precisa mais fazer sacrifício, porque o sacrifício dele é único e suficiente e perfeito. Não precisa-se mais fazer sacrifício. Tá? Então, a lei civil de Israel é aquela que está baseada em alguns assuntos que o pessoal se perde muito na compreensão. Por exemplo, o guardar o sábado, ela é uma lei israelita que ela é uma lei civil e cerimonial. Por que ela é cerimonial? Porque simplesmente não era não trabalhar no sábado. O sábado tinha que ser dedicado ao Senhor. Deus chamava o povo de Israel para no sábado se dedicar a Ele. Tá? Onde que você vai ver isso aí? Olha que interessante. Em Deuteronômio capítulo 5, quando faz a repetição do decálogo, dos 10 mandamentos, deixa bem claro ali, queridos, por que de guardar o sábado o povo de Israel. Sabe por quê? Eu já vou adiantar para você. A gente vai ler aqui. Porque o povo de Israel, nos 400 anos que estavam lá no Egito, 200 anos eles viveram bem. Os reis ainda reconheciam o trabalho de José, né, chamado José do Egito, o seu grande trabalho que ele fez, né, sendo usado por Deus. 200 anos depois, o novo faraó não reconheceu e aprisionou. Ele viu que o povo de Israel estava crescendo fortemente sobre o Egito e eram mais saudáveis os homens, nasciam muitos homens e saudáveis, e eles aprisionou os israelitas, os hebreus, para trabalhar para eles. E o trabalho era diário, não tinha descanso. Era todos os dias. Eles não podiam parar nem um dia para servir a Deus, para adorar o seu Deus. Inclusive, isso era proibido lá no Egito, adorar ao Deus de Israel. Não poderia nem se pronunciar o nome do Deus de Israel. Agora Deus tira eles do Egito, dá essa bênção, essa vitória, e eles eram acostumados nessa rotina de trabalho, ainda mais agora que iam começar do zero. Começar as plantações, iam começar do zero. Eram muito trabalhadores. Só que Deus não queria que eles trabalhassem todos os dias. Deus queria um dia dedicado a Ele. Por isso Deus decretou a lei, né, de guardar o sábado. Isso está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 em diante. Olha o que nos fala a palavra de Deus. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, 6 dias trabalharás. Observe que fala sobre trabalho. Deus estava separando o 7º dia para que eles se deixassem de trabalhar e se dedicassem ao Senhor em santificação, em separação. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o seu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem assim como tu. Lembra-te de que foste servo. Olha para você ver, a explicação está bem clara aqui por que Deus estipulou o descanso no 7º dia. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardastes o dia do sábado. Olha que interessante. Está aí bem claro a explicação por que Deus estipulou e trouxe a ordenança da guarda do sábado. Então, o guardar o sábado é uma lei israelita, que ela está ligada à lei cerimonial e lei civil. Como assim civil? Essa lei era para todos. Observe na leitura que fizemos. Era para todos. Servos, servas, filhos, patrão, todo mundo. Todos da nação de Israel tinham que seguir esta lei.
Então era uma lei civil e também uma lei religiosa ou cerimonial, porque nesse dia, nesse sábado, eles não podiam trabalhar, mas eles deviam se dedicar ao Senhor, adorar ao Senhor. Porque nós fomos chamados, fomos criados para a adoração do Pai. Amém? Então assim, nas leis cerimoniais existiam festas, o povo judeu tem muitas festas, né? E as leis falam sobre isso. A circuncisão, que se fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo debateu muito sobre isso nas suas cartas, dizendo para o povo que estava aceitando Jesus, né? Os que não eram judeus, dizendo: vocês não precisam circuncidar, isso é uma lei para o povo de Israel. E é uma lei cerimonial. Tá? A divisão das três é uma lei cerimonial. O dízimo, por exemplo, o dízimo é uma lei civil. Muitos pensam que o dízimo é uma lei cerimonial, mas não é. O dízimo é mais lei civil do que cerimonial. Porque se você lê em Números capítulo 18, e também você lê em Neemias capítulo 12, você vai ver que Deus pegou o dízimo e as ofertas alçadas e entregou à tribo de Levi, aos levitas e aos filhos de Arão, para que eles não trabalhassem nas lavouras, né, e apenas ficassem dedicados ao ministério no templo. Então, quando eles se dedicavam somente ao ministério no templo, no tabernáculo, né, e depois no templo, eles não teriam terra e não teriam herança e não poderiam trabalhar. Eles seriam sustentados pelas outras tribos de Israel. Deus determinou isso, Números capítulo 18. E você vai ver também em Neemias, quando ele vai restituir o ministério em Israel, é citado isso, é restituído o ministério levítico e sacerdotal. Então, o dízimo era entregue aos levitas para que eles trabalhassem somente para o Senhor. Então, era uma lei, era um decreto de Deus que ele entregou a Moisés e a Arão, tá? E era um decreto, era uma lei civil. Amém? Sobre a lei moral, a gente finaliza aqui falando sobre a lei moral. Está os 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não contarás mentira, honrar teu pai e tua mãe, e por aí em diante. Como também não farás imagem de escultura, todos esses mandamentos do Senhor. É muito importante ressaltar que a lei que o Senhor entregou a Israel, que é uma lei civil, é uma lei cerimonial e uma lei moral, o que nós, os gentios que foram alcançados pelo Evangelho, o que cabe a nós, o que nós temos que fazer com relação à lei? Qual parte da lei que nós devemos cumprir? Eu afirmo para você na palavra de Deus que o que cabe a nós, da lei que o Senhor entregou a Israel para cumprir, é a parte da lei moral. Você vai ver isso nas cartas paulinas, nas cartas pastorais de Pedro, João, Tiago, Judas, né? Você vai ver isso nas palavras do Senhor Jesus, porque a lei vai até João Batista e a graça começa com Cristo e vai até os dias que estamos. Jesus, ele fala que o homem, ele tem que amar o seu próximo, ele tem que ser honesto. Então, assim, ele fala de uma série de características, de procedimentos de uma pessoa boa, de uma pessoa que tem uma moral, né? Uma pessoa que tem um caráter daquilo que Deus está esperando do seu povo. Então, aquilo que foi colocado de lei moral para Israel, nós devemos seguir, cabe a nós. Mas não as leis cerimoniais e religiosas de Israel, não cabe a nós. Muito menos a lei civil. Muito menos a lei civil. Então, nós não precisamos entregar o dízimo igual os israelitas, nós não precisamos guardar o sábado igual os israelitas, porque isso não é lei para nós, é lei exclusiva para o povo de Israel. Eu termino lendo para você a palavra do Senhor Jesus em Lucas capítulo 16, quando ele fala o seguinte, versículo 16, ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair
um tio da lei. Todo aquele que repudiar sua mulher, observe que ele faz a citação de uma lei moral. Observe nos dois versículos anteriores que ele fala que a lei acabou. A lei foi até João Batista. Tá? A lei acabou. Mas ele cita uma lei israelita moral. Ou seja, o que o Senhor Jesus está ensinando? Ele está nos ensinando que a lei ela findou com João Batista. Mas o que nós temos que prosseguir agora no período do reino, né? Igual ele fala aqui, o reino de Deus chegou, o período da graça, são as leis morais. É o seu caráter, é o seu procedimento como cristão, é os seus relacionamentos, o seu comportamento. Isso é muito importante e o que está na lei cabe certinho para a gente, tá bom? Você encontra isso nas cartas paulinas, cartas pastorais e nos ensinos do Senhor Jesus. Deixando bem claro que esta parte da lei moral, ela ainda vale para nós que estamos no período da graça, tá bom? Espero ter ajudado você a compreender mais acerca da palavra de Deus. Continue amando a palavra do Senhor, buscando conhecimento e nos ajude. Abençoe esse canal, divulgando esse vídeo, abençoando seus irmãos, seus amigos, com a palavra, a explanação, a explicação da palavra de Deus. Isso produz frutos. E eu espero que venha abençoar grandemente a sua vida e dos seus amigos, tá bom? Dê um like aí, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe você grandemente. Em nome de Jesus. Amém.